passado. Olhar daqui para frente é você conviver agora com uma nova vida em Cristo Jesus. Verdade. Que lindo, né, irmãos? Quando nós temos um Deus em quem nós confiamos, podemos adorá-lo em espírito e verdade. Convidamos a todos que se colocam de joelho para uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite repousante, o sono que o Senhor nos concedeu a todos. Queremos orar, Senhor, em favor da nossa Cuiabá, nosso Mato Grosso, nosso Brasil, principalmente os nossos irmãos que estão no sul do país, que estão passando pelas chuvas, as enchentes, desobrigando ou desabrigando muitas pessoas que estão nas suas casas, sem o seu conforto, para conviver num tempo de crise, né? Nós vimos aí que a situação não está fácil, nem politicamente, nem economicamente, e nem nas questões do clima em relação ao nosso país. Pior ainda quando nós olhamos para o mundo, né? A gente vê o mundo na iminência de uma guerra, né? Irã, Israel, aquela região ali do Oriente Médio, o mundo querendo se interpor, e nós oramos, Senhor, pedimos para que os anjos continuem segurando os quatro cantos da terra, diz no livro do Apocalipse. Se porém não for esse seu plano, nós nos submetemos com os seus filhos aos seus planos, aos seus desígnios, porque nós sabemos que bem na situação difícil, o Senhor também estará conosco. Mesmo no vale da sombra da morte, nosso bom pastor não nos abandonará. Continua conosco, abençoe os nossos irmãos que estão no acampamento, os escavadores, e todos os demais que estão ajudando, e seus filhos na face da terra. Ser conosco nessa escola sabatina, onde a gente vai rememorar, né, os precursores dos eventos finais. Nós, como precursores dos eventos finais, tenhamos a fé tão firme como os 3 amigos de Daniel, né, como aqueles heróis do passado, e como Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo. Continua conosco nesta manhã, nos dando paz, tranquilidade e sabedoria para compreendermos a Tua palavra e a influência dela em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Das missões. Um milagre na selva, parte 1. Armin era professor missionário no interior de Papua, quando um aluno falou que sua mãe precisava de ajuda. A mãe não conseguia andar, mas Armin não era médico. E o que ele poderia fazer para ajudar? Mesmo assim, tocado pelo médico dos médicos, Armin se enveredou na floresta para ir à casa da mulher. Um outro missionário foi com ele, e os dois andaram por 8 quilômetros até chegarem na aldeia da mulher. Armin e seu amigo encontraram a mãe em uma pequena cabana de palha, chorando de dor em uma cama. Ela tinha uma ferida aberta no joelho devido à queda de uma árvore 7 anos antes. Seu marido havia abandonado, e ela cuidava dos filhos sozinha. Ela lidava com a dor durante todo esse tempo. A aldeia era tão remota que médicos e hospitais não eram uma opção, e a mulher já havia perdido toda a esperança. Além disso, a comunicação entre os missionários e a mulher também estava prejudicada, já que eles não falavam o dialeto dela. Armin e o colega não sabiam muito o que fazer, e por isso apenas limparam a ferida no joelho da mulher. Os vizinhos se reuniram na cabana para observar o que os missionários iriam fazer, deixando Armin e o seu amigo nervosos. Logo eles falaram de Jesus, o médico dos médicos, mas a mulher nunca tinha ouvido falar de Cristo na vida. Armin se ofereceu para orar, e a mulher aceitou, mesmo não entendendo muito bem o idioma deles. Armin orou, implorando a Deus para agir,
E quando ele abriu os olhos, a mulher estava chorando. Por meio de gestos, ela explicou que uma paz havia invadido a cabana. Depois disso, Arne e o seu colega tiveram que voltar para casa, sem saber como ajudar melhor a mulher. E essa história continua na semana que vem. Parte da oferta deste trimestre irá reconstruir a Faculdade Adventista de Teologia de Papua, que foi destruída em 2019 por uma enchente. Sejamos liberais. Realmente, que Deus seja louvado. Amém. O autor desse auxiliar, ele traz umas coisas muito interessantes. Aqui ele está falando sobre o livro de Daniel, que contém, sobre as profecias, 79 versículos de profecias cumpridas no livro de Daniel. E 60 versículos de profecias ainda não cumpridas. Então, nós iremos estudar a lição contendo essas promessas e vamos fazer aqueles apontamentos antes, fazer aquela tabelinha, né, aquele modelinho que nós já temos em mente, para que possamos melhorar a escola sabatina. Aí logo em seguida a gente entra na lição. A oração podemos fazer nas unidades. Então, pessoal, a lição dessa semana foi sobre precursores dos eventos finais, né? Ou seja, os últimos acontecimentos, né? Antes do retorno de Cristo Jesus, né? Então aqui você viu que foi mencionado na escola sabatina. Você quer para trazer, né? Tá, eu vou daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a chamada. Então nós vimos que na escola sabatina a gente está estudando profecias. Aqui é uma escola de profetas. Estamos estudando Daniel, Apocalipse e tal. Então quem falta a escola sabatina é essas lições valiosas do nosso conhecimento e do nosso cabedal de conhecimento profético, escatológico, né? Não pode. Por isso que eu sempre a gente fala aqui, mas a gente não tem uma ação efetiva sobre a vida das pessoas, né? Cada um determina como vai ser. Então eu estou sentindo saudade aqui do Josias, do Fernando, que teve semana passada, do Paulo Melo, né? Você o Paulo não pode ver hoje. Não demora muito aqui. Mas vai chegar. Espero que sim. Você sempre está aqui, Fábio, né? Sempre está aqui. A igreja está um pouquinho esvaziada hoje, por quê? Porque a maioria foram acampar, né? Tem um acampamento de desbravadores. Talvez seja porque a mulher do Paulo faz parte dos desbravadores, né? Faz, né? Talvez eles tenham ido para lá, né? Por causa da esposa, né? Quem sabe? Deve ser isso. Aí nós estamos com saudade aqui da Antônia. Tem a Antônia que está lá na recepção, daqui a pouquinho ela vem, né? Tem a Maria Júlia, a Angélica, né? Voltaram, né? Tem a Thaís também. A Thaís não tem vindo, né? Sempre vai para outra sala, mas tudo bem, tem respeito, é o desejo dela que ela vá para outra sala, então ela vai para outra sala, né? Que fique à vontade, né? Que a pessoa se sinta à vontade. Então a gente tem que fazer aqui a chamada, e aí só pro forma mesmo. Eu sei que a dona está lá na recepção, né? Então eu vou colocar presente para ela, porque eu sei que ela está aqui na igreja. A Thaís não veio, aqui o Orivaldo, o Sr. Diogo, né? Francisco também não veio, né? Francisco também deu uma sumida, né? Hoje, rapaz, também não tenho ouvido mais a voz dele lá, não. Tá? Não tem visto, será que ele saiu. viajou? Ele saiu? É por causa que, como ele tem um cartão de viagem, ele pode dar para qualquer lugar do Tem Brasil. cartão de viagem, também tem permissão para sair para procurar emprego, né? Aluguel, tem. Ele não, no caso assim, ó, deixa eu perguntar assim, ó. Lá na TAP ele faz assim, ou assim, deixa eu explicar para ele. Lá na TAP é assim, se a pessoa trabalha, o que acontece é que a autorização para assistência social. Aí ele pode chegar até no máximo, dependendo do emprego, pode chegar até 2 horas da madrugada. Né? Tem uns que chegam, pode ter autorização só até 10. Quem não tem o horário. Regra, né, de horário. Quem não tem lá é assim, quem não tem o horário lá é só até 7 horas. Passou das 7 horas já é desligado na hora. Certo. Aí vai ter que ir pro centro do ponto para depois voltar de novo. Certo.
Então, como que é o nome desse rapaz que está com você? É o Sandro. Sandro? O Sandro, ele é o senhor que está trazendo ele para cá mesmo. Porque ele pega ele na Assembleia. Mas o senhor não vai na obra. Eu sei, não. Está fazendo a obra. É Sandro de quê? O nome dele é Sandro, mas não é do nome dele, eu não consigo Não sabe, memorizar né? ainda. Não lembro. Ele chegou agora, esse abençoado. Chegou recente? Foi do Recife. Recifense? Esse é no povo. Então aqui está presente, seja Mateus presente. O abençoado Sandro. E vamos lá. Agora fazer. Era ele? Não. Também não chegou agora. Número de alunos presentes, que eu. 1, 2, 3, 4. Bateu a alergia. 4. Quantos estudaram diariamente? Você, eu, né? Provavelmente a Dani também estuda, né? Bom dia, bom dia. Aí, o Fernandinho que chegou aqui, ó. Chegou? Olha aí. Chegou o Fernandinho. Seja bem-vindo. Né? Que bom que você está aqui. E agora é o senhor falando dele, foi? Foi, eu perguntei como você estava. Preocupado com você. Você está sem celular, né, Henrique? Tô, por enquanto eu tô. Tá. Levar meu celular, mês que vem eu vou comprar outro. Beleza. Maria não veio, eu não vi Maria aí. Maria Júlia. Então são nós. Então, na verdade, então, 4 presentes, né? Eu coloquei 3. Quantos participaram do pequeno grupo? Você participou, eu, né? Participamos lá na TAP. Foi, aqui foi não foi a conclusão, no sentido assim, foi algo que foi estabilizado para continuar aqui. Foi convidado o pessoal. Foi. E aí hoje talvez a gente tenha que, não sei, porque o Paulo, não sei se ele vai vir também para sabermos, né? Sim. Ele que está coordenando essa parte aí. Quantos deram algum estudo bíblico? Nós dois, né? Nós estudamos a Bíblia. Quantos realizaram alguma outra atividade missionária utilizando seu talento? Por exemplo, contatos, distribuição de materiais, missionários, ações solidárias, etc. Quanto fez isso essa semana? Trabalho prático do Evangelho. Distribuição de folhetos, falou sobre o amor de Jesus, falou sobre as poucas pessoas, distribuiu folheto, livro, estudou a Bíblia. Aqui. São nós dois mesmo? Não, eu conversei com o pessoal do Testemunho de Jeová. Tem que falar com todo mundo. Todo mundo sem Não, eu você estava fala com Jesus. conversando com ele. É isso que é contato missionário, tá? Você falou de Jesus com uma pessoa, você dá nota aqui na cabeça, fala de Jesus. Você tem um folheto para distribuir, você distribui um folheto, um livro, né? Isso que é ser missionário, né? Missionário é voluntário, entendeu? Não. Em qualquer momento que você está falando de Jesus com uma pessoa, você está fazendo um contato missionário. Essa semana eu conheci o menino ali na TAP. Aí você começou a conversar sobre Alisson, né? a gente conversa bastante. E aí você falou de Jesus para ele? Também. Aí ele fala sobre a vida dele, eu falei um pouco também. Tá? Fez testemunho pessoal, né? Ele falou sobre um pouco também. Sim, agora sim, Fábio. Agora sim a oferta. Tá. Agora a oferta. Semana que vem uma oferta especial, né? Semana que vem, né? Semana que vem, desse sábado, né? Essa oferta toda vai lá pro. A semana que vem não vai dar dia 30 não, né? Transmissão. Vai para a missão internacional, mundial, tá bom? Eu já estou guardando uma verbinha. Então, gente, vamos lá. Precursores, a gente vai fazer um resumo, né, do assunto da semana dessa semana, os precursores dos dias finais. E ali nos remete a história, primeiramente, ali quando Nabucodonosor teve o sonho, lembra do Nabucodonosor teve o sonho da estátua, né? Ele, no sonho da estátua, Daniel interpretou que a parte da cabeça, aquela cabeça de ouro, né, era o Império Babilônico, né? Aí vinha o peitoral aqui, né, de prata, né, que seria os Medo-Persas, o Irã de hoje, né? Antigamente era chamado de Média, a Média e a Pérsia, né? A Pérsia, né? E a parte do quadril aqui era o Alexandre o Grande, a época dos gregos que dominaram a terra, o Império Grego. A parte de pedra, a parte de ferro da estátua era as duas pernas de ferro do Império Romano, né? As duas partes do Império Romano. O Império Romano, a história do Império Romano é dividida em duas partes, né? E depois os pés em parte de barro, em parte de ferro,
E ele viu no sonho que uma pedra foi arrancada assim, auxílio de mão, lá no alto, lá nos céus, e essa pedra veio em direção à estátua e ela caiu onde os pés de barro e os pés de ferro. E aquela estátua toda foi destruída, né? E aquela pedra que destruiu aquela estátua aqui na terra, ela foi crescendo, crescendo, se transformou numa montanha, e essa montanha dominou toda a terra. Foi esse o pesadelo ou o sonho de Nabucodonosor, que era o imperador de Babilônia. E ele ficou muito preocupado com aquele sonho, ele queria dizer, o que significa esse sonho? Que interpretação, como que significa tudo isso? Um sonho sempre tem um significado, uma interpretação. E aí ele deu ordem para chamar todos os magos do reino. Dentre esses magos também estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael, amigos de Daniel, foram chamados, né? Também entre os magos. E ele queria que os magos contassem para ele o sonho. Eu não vou contar o sonho para ele, porque eles vão me dar a interpretação falsa. Eu vou dizer que eu esqueci o sonho, mas eu sei que é um sonho muito importante, é um sonho que Deus me mandou, né? Que os deuses me mandaram, e eu preciso entender o que significa esse sonho, né? E aí ele chamou os magos falaram, então conta para nós, ó rei, o sonho. Aí da boca do povo falou assim, eu não vou contar sonho nenhum, vocês vão me contar o sonho e a interpretação dele. Eu quero que vocês realmente provem para mim que vocês têm poderes mágicos, que vocês realmente são magos, né? E se vocês não me derem a interpretação desse sonho em 48 horas, eu vou mandar matar todos, exterminar todos vocês, todos os magos, todos vocês serão exterminados. Porque vocês estão aqui sendo alimentados, estão recebendo muito bem, moram numa condição social muito boa, né, que eu paguei vocês, alimento vocês, para que vocês sejam os magos, as pessoas que vão direcionar espiritualmente os conselheiros do rei. Certo? Se vocês não me derem o sonho, declarar o sonho e a interpretação desse sonho, em 48 horas eu vou exterminar todos vocês e vou transformar a casa de vocês, tudo que vocês têm, em um grande monturo. Deu essa, o ultimato dele. E aí, essa notícia chegou até Daniel, né? Chegou na hora, no dia, que os comandantes da guarda, os guardas, os guerreiros do rei foram para Daniel lá e contaram para ele, olha, o rei deu essa ordem, né? E Daniel não estava presente, Daniel estava na sua casa. Aí Daniel ficou sabendo, o que é isso que aconteceu? Quando eles vieram ali para exterminar os deles, né? Ele e os amigos. Olha, o rei teve um sonho, você não soube do sonho do rei? Que o rei está preocupadíssimo, ele deu essa ordem. E agora está na hora de vocês serem exterminados. Ele falou, pera um pouquinho. Meu nome é Daniel, eu sou dos judeus, sou do cativo dos judeus. Fala o seguinte para o rei. Me dê aí essa noite eu e meus irmãos vamos entrar em oração e amanhã cedo vocês venham me buscar aqui que nós vamos lá na presença do rei para falar do sonho para ele e a interpretação do sonho, ok? Aí o comandante da guarda voltou até o rei e falou, rei, é o seguinte, Daniel dos judeus, os filhos dos judeus e também os seus amigos pediram para que o senhor desse mais algumas horas, porque essa noite eles vão entrar em oração, em jejum e oração, vão orar, vão pedir para o Deus deles. Aí tá bom, só mais essa noite. Aí de manhã cedo eles foram buscar Daniel. Passou a noite, Daniel passou a noite em oração com seus amigos, jejum e oração. E durante a noite, Deus deu para Daniel o sonho, que Nabucodonosor tinha sonhado, e a interpretação do mesmo. Né? Daniel foi lá, foi à presença do rei, foi levar à presença do rei. E na presença do rei Nabucodonosor, então, Daniel foi e se sentou para falou, olha, rei, não sou eu que sei do sonho, mas esse sonho veio de Deus, veio do Senhor, do Deus dos deuses, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nelas há, para contar para o rei o que vai ser depois de tudo isso aqui, o que vai ser no futuro da humanidade. Estava o Senhor dormindo, né? Estava o Senhor deitado, dormindo na sua cama, no seu leito, e o Senhor muito preocupado com tudo que está acontecendo, a história aqui, política, as guerras e tudo mais. Deus lhe mandou esse sonho. E contou o sonho. Seu filho estava na campina e você viu sendo levantada uma grande estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peitoral de prata, o quadril dessa estátua era de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E o Senhor viu sendo cortado do céu uma pedra que veio dos céus, veio lá do espaço, dos céus. E essa pedra caiu sobre o pé da estátua e destruiu toda a estátua. A estátua virou, esmiuçou a estátua. E aquela pedra cresceu, se estabeleceu na terra e foi crescendo, se transformou numa grande montanha que dominou toda a terra, todo o planeta. O rei pensando consigo, né? E aí foi que ele então interpretou o sonho. Qual é o significado, Daniel? Tu que tem a sabedoria dos deuses, né? Qual a interpretação do sonho? Qual o significado do sonho? Ó rei,
A interpretação que o Senhor dos Exércitos me deu foi a seguinte: a cabeça daquela estátua que o Senhor viu surgindo das campinas, a cabeça de ouro representa o teu domínio, representa o teu império. Toda a cabeça de ouro, o teu glorioso, o teu magnificente domínio, representa a cabeça de pedra. A parte do corpo ali da estátua, a parte do peitoral da estátua, né, o tronco da estátua, representa o reino que virá depois do Senhor, o império que virá depois do Senhor. Esse império também, como prata, é poderoso, mas é menos poderoso que o Senhor. O Senhor, o ouro, o ouro é muito mais poderoso. Mas aquela, depois que o Senhor dormir com seus pais e tudo mais, virá esse império, vai dominar todo mundo. A parte do quadril é outro reino que virá depois esse reino que vem depois do Senhor. É outro reino que vai dominar o mundo. Depois vem a parte de ferro. Assim como o ferro esmaga todos os outros metais, é mais forte que todos os metais, esse império também, ele dominará o mundo todo também, e vai esmagar, e vai ser brutal, e vai ser terrível, e vai ser violento, e vai ser cruel com todos os demais outros povos. E depois esse império vai acabar, e ele vai continuar com países, nações em parte de ferro e em parte de barro. Um país vai ser tão forte quanto o ferro, e outros países vai ser fraco como o barro. E aí o Senhor viu sendo atirado uma pedra. Essa pedra que veio do céu, que dominou toda a terra, é o reino, é o quinto reino, é o reino que vem depois de todos esses reinos. É o reino de Deus. Deus vai estabelecer o seu reino na terra e vai dominar todo o planeta, como o Senhor viu a pedra sendo atirada sem mãos, que são sido de mãos do céu. Essa pedra é o reino de Deus, que vai esmiuçar todos os demais reinos, todos os resquícios e domínios dos homens da terra, e vai dominar. Aí Nabucodonosor ficou muito impressionado com Daniel, e deu todos os presentes, a glória para Daniel, louvou Daniel, o Deus de Daniel foi exaltado, né? Daniel louvou a Deus, ele exaltou a Deus. E aí depois, o Nabucodonosor não ficou conformado com aquele sonho, não ficou conformado com aquele sonho, porque ele falou: não, peraí, logo depois de mim veio outro reino, não sei o que, prata não. Ele mandou lançar, fazendo o campo de Dura, uma estátua, igualzinho a estátua que tinha pensado que teria isso no sonho, igualzinho. Só que essa estátua que ele mandou construir no campo de Dura era uma estátua, toda ela de ouro, uma cabeça de ouro da estátua, lembra? Toda a estátua de ouro. E ele falou assim: essa é a representação do reino dele, de Babilônia, que jamais iria passar. E ele chamou todas as autoridades do império dele, todos os sábios, os governantes, as autoridades, para vir até o campo de Dura. E quando a música fosse tocada, chegou vários instrumentos musicais, os músicos, na hora que vocês ouvirem o som da música, todos vocês ouvirem o som da música, é para todos vocês se dobrarem diante dessa estátua e adorarem essa estátua de ouro que eu fiz aqui no campo, que representa o nosso império, o nosso reino, e me representa a mim, Nabucodonosor. Quem não adorar, quem não se dobrar diante da estátua, ele tinha mandado construir um grande forno, uma fornalha de fogo ardente, será atirado, será queimado nessa fornalha de fogo ardente. Se vocês não se dobrarem, não adorarem a estátua, não adorarem esse Deus que eu construí, que representa o nosso império, os nossos deuses, o nosso domínio, vocês serão jogados no fogo, na fornalha ardente. Na hora que tocou a música, os músicos tocaram os instrumentos. Depois que paravam de tocar, todo mundo iria se dobrar diante de Nabucodonosor e da sua estátua, diante do seu staff de comando e diante daquela estátua. E quando aconteceu isso aí, os amigos de Daniel, que estavam no meio da multidão, não se dobraram, ficaram em pé. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ficaram em pé, não se dobraram. Ele ficou todo mundo olhando para o outro. Os judeus não se dobraram, todo mundo aqui adorando, joelho, reclamando, né? E aqueles três não se dobraram. E aí alguém veio falar para o rei: tem no meio dessa multidão aí 3 pessoas, 3 jovens, 3 autoridades, 3 sátrapas, prefeitos daquela época, autoridades, não se dobraram. Aí o rei ficou muito furioso: quem foi? Chama eles aqui, traz eles aqui. E trouxeram os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Trouxeram os 3. Vocês não são os amigos de Daniel? Né? Vocês não são. Vocês poderiam ter o exemplo, né, de se dobrar diante da estátua. Mas se vocês não se dobraram, eu vou tocar novamente a música, vou tocar novamente os instrumentos musicais, para vocês se dobrarem diante da estátua e vocês reverenciarem a estátua que eu construí em memória ao nosso reino, ao nosso império, em memória do Nabucodonosor. Se vocês não se dobrarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. Aí um deles falou assim: Senhor, ó rei, não precisa mais tocar mais música. O senhor fica sabendo, rei,
que nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, não vamos nos dobrar diante desse Deus. Porque nós adoramos o Deus do céu, o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que realizar. Nós adoramos o verdadeiro Deus, e para nós só tem um Deus que nós nos dobramos diante dele. Só Deus Yahvé, que é o Deus do povo judeu, o Deus do povo de Israel. Só nos dobraremos diante dele. Não importa, Rei, suas ameaças, não importa o que vai acontecer conosco. Se o Senhor vai nos jogar na fornalha, se o Senhor vai mandar nos matar aqui, não interessa, entendeu? O que interessa é que nós permaneceremos firmes em adoração ao nosso Deus, e nós só dobramos e adoramos diante do nosso Deus. Não adianta nem se eu precisar tocar aí a música de novo, porque nós permaneceremos aqui impolutos e não vamos nos dobrar diante dos seus deuses, nem das estátuas e memoriais que o Senhor criar para fazer, porque nós somos fiéis ao nosso Deus Yahvé, nosso Deus Jeová. O que aconteceu? Naquele mesmo furioso, o rei Nabucodonosor, furiosíssimo, mandou que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais, muito mais, que ficasse bem mais ardente, mais forte o fogo, né? Aquele fogo daquela fornalha. Tanto é que as pessoas que estavam ali